O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligardes na terra será ligado nos céus. Tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje é o 21º domingo do tempo comum e também é dia de Santa Mônica. Amanhã é dia de Santo Agostinho, terça-feira, martírio de João Batista. Mas hoje Jesus faz essas perguntas para nós, e de fato essas perguntas que ele faz, não só aos apóstolos, mas também para nós, elas são existenciais. Quem dizem os homens que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Por que ela é existencial? Por causa que conforme a resposta que você dá de quem é Jesus, vai ser o modo como você vai construir a sua vida. Santo Inácio de Loyola, ele escreve nos seus exercícios espirituais algo que se chama princípio e fundamento. Qual é o princípio da minha vida e qual é a meta da minha vida? A partir disso eu vou construir a minha vida a partir daquilo que é a minha meta. Se a minha meta é ficar rico, eu vou gastar os meus dias, o meu cansaço para ter dinheiro. Se a minha meta é curtir a vida, ter prazer, se a minha meta for ser famoso, a pessoa gasta a sua vida para construir isso. Mas a princípio, para nós, a nossa meta, o nosso fundamento é a pessoa de Jesus. Mas veja que não basta falar que é Jesus, porque a pergunta foi: que dizem os homens que eu sou? Se você for na rua agora e perguntar quem é Jesus para você, você vai encontrar gente falando de todo tipo de coisa. Que Jesus é um sábio, foi um sábio, que Jesus foi um homem bom, que Jesus fundou o cristianismo, que Jesus vai ter gente até falando que Jesus era um ET. Vai ter gente falando: Jesus é o meu Salvador. Jesus é Deus. Mas se é o meu Salvador, se Ele é Deus, por que não estão aqui? Porque se Ele de fato é Salvador e é Deus, tudo aquilo que Ele fala tem que ser cumprido, não é? Você monta a sua vida a partir de quem é Jesus. E é por isso que nesse texto aparece a figura da igreja. Jesus institui a igreja. Jesus diz a Pedro: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Qual é a missão da igreja? Revelar para o homem o verdadeiro rosto de Jesus. Quem de fato Jesus é
e não uma opinião aí na rua, e não a opinião de um filósofo, de um estudioso ou de um atirador aí de plantão, um coach da vida. É a igreja que revela a face de Jesus. Tudo que ligares na terra será desligado nos céus. Saber quem é Jesus, então, é a pergunta existencial da nossa vida. Sabendo quem Ele é, de fato, eu estruturo a minha vida a partir dele. Quem fez isso foi Santa Mônica. Santa Mônica, você sabe, com Agostinho aprontando, com Agostinho na bagunça, ela sabia quem era Jesus, sabia para quem que ela tinha que pedir, rezar, chorar, para que seu filho se convertesse. Por isso hoje, você que é mãe e pai, mas também principalmente você que é mãe, preste atenção no que o padre vai falar hoje. Essa homilia está baseada naquilo que Agostinho falou da mãe dele. O que Santo Agostinho escreveu sobre a mãe dele. E que vai servir de lição para você que é mãe, você que é pai também. A primeira frase é assim, ó. Ela nunca deixou de rezar por mim. Nunca. Sabe o que é nunca? Às vezes vem a turma aqui na igreja e fala assim: padre, eu não sei o que eu faço com meu filho. Já rezei tanto. Já rezou até o nunca? Já rezou 33 anos para ele se converter? Então você não rezou tudo ainda. Ela nunca deixou de rezar por mim. Um dia, olha o que ele fala, um dia, a oração perseverante da minha mãe tocou o coração de Deus. Olha o que ele está falando. Ela nunca deixou de rezar por mim. Um dia, a oração perseverante da minha mãe tocou o coração de Deus. Você viu no Evangelho que Jesus dá a chave para Pedro. Institui ele como pai, papa, como um pai. Ao pai e à mãe é dado a chave da casa, a chave daquilo que pode entrar ou sair da casa. E de modo especial, a bênção que pode entrar. Se você, mãe, soubesse o valor que tem sua oração, você não fraquejava na oração. Se você, mãe, soubesse o quanto que é necessário para a sua família, a sua oração, você não ficava relaxada na oração. Reza um dia, 3, 4 dias, falha. Veja só, às vezes a gente pode pensar assim, mas por que Deus não converteu Santo Agostinho no primeiro dia? Ele podia, mas por duas coisas. A primeira é que Mônica também precisava passar pelo processo de conversão. Já era uma mãe piedosa, já era uma mãe de Deus, mas Deus queria fazer dela santa. Por isso esses 33 anos. Então, quando você está rezando para o seu filho, para a sua filha, e aparentemente está demorando, não é que está demorando, a primeira obra que ele está fazendo é em você. É você, mãe, você, pai, que ele está mudando. A segunda coisa é que Deus não atropela a liberdade de ninguém. Deus percebe que o coração de Agostinho estava duro como pedra. Deus percebe que se ele jogasse a oração de Mônica em certos momentos da vida de Agostinho, aquilo de lá ia ser que nem água em pedra quente. Ia jogar e evaporar naquela hora já. Quando parece que Deus está demorando, no fundo, Ele está acumulando a sua oração. Ele está represando a sua oração. Para que na hora que Agostinho der a brecha, na hora que o seu filho ou a sua filha der brecha,
tudo aquilo que você rezou entre. Perseverança na oração. Perseverança na oração não é simplesmente fazer uma noveninha. Não é simplesmente também, sabe, rezar com a São Miguel já vai achar que... Ela nunca deixou de rezar por mim. A segunda frase é assim: a sua paciência, a sua devoção e o seu exemplo moldaram a minha jornada de fé. A fé da minha mãe, que me seguiu através... A fé da minha mãe é que me seguiu através das águas do batismo. Veja só. Paciência, devoção e exemplo. Se você ler as confissões, você vai sempre perceber que Mônica parece uma sombra na cola de Agostinho. Que Mônica está sempre ali, como se fosse o grilo falante do Pinóquio. Quando ele vai fazer as burradas dele, ele lembra da mãe. Ela faz sombra para ele. Por várias vezes ele fala que incomodava ele. Ele ia na bagunça, voltava de madrugada, voltava no amanhecer, e passava na frente da igreja e via a mãe lá, que tinha feito vigília. O exemplo, a paciência, moldou Agostinho. Veja aquilo que o padre falou. Essa paciência, ela deu fruto na hora certa. Essa perseverança deu fruto na hora certa. Porque, olha só o que ele fala: a fé da minha mãe é que me conduziu através das águas do batismo. Mas não só isso. Antes da conversão, Mônica vai fazer a inscrição na catequese de Agostinho. E Agostinho fingia que ia e não ia. Por várias vezes ele dá pernada em Mônica. Ele falava que ia em tal lugar e não ia. Até quando eles foram para a Europa, ele marcou o horário errado para ela. Para ele sozinho e ficar sozinho lá. Como o padre falou, a sombra. Havia uma sombra de Deus ali cuidando dele e olhando por ele. Que ele queria se libertar para fazer o que dava na cabeça. Mas o exemplo da mãe dele sempre estava ali, impactando. Do tipo assim: o que será que minha mãe vai achar disso? O que será que minha mãe faria nisso? Aquilo, veja, que o exemplo dela, a oração dela, conduziu depois ele para o batismo. Olha só que coisa. Porque quando Santa Mônica, ela rezava para o seu filho ser batizado. Ela sabia que sem o batismo não dá para se salvar. A única coisa que ela rezava é que o filho fosse batizado. Como tudo aquilo que ela rezou, e rezou muito, foi represando, na hora que Agostinho abriu um pouco a brecha, ele foi batizado, ele se tornou padre, ele se tornou bispo, se tornou, junto com São Paulo e São Tomás, os maiores doutores da igreja. Tudo isso foi feito pela oração dela, por aquilo que ela rezou todo esse tempo. Então, não fica com aquela história de que, mas Deus não está fazendo nada, mas Deus não está convertendo meu filho, não sei o que, faz a sua parte, deixa represar, que na hora que vir, a hora que ele abrir a brecha, como o padre falou, é a liberdade de cada um. Deus não violenta a liberdade nossa, mas na hora que ele abrir uma brechinha, tudo aquilo que você rezou, vai trazer ele ou ela de volta, e vai trazer mais do que você pensa. Mas se a minha oração é miserável, aí eu não represo nada. Foi o exemplo e a paciência da minha mãe que me levou ao batismo. E a gente podia falar também ao sacerdócio, ao episcopado, à santidade e ao doutor da igreja que ele virou. Olha a frase. Olha só, presta atenção, ó. Ela chorava mais por minha alma do que a maioria das mães
choram por um corpo doente. Ela chorava mais pela minha alma do que a maioria das mães choram pela saúde física do filho. Olha a construção de quem é Jesus na cabeça de Mônica. Ela sabe quem é Jesus. E ela sabe que o seu filho está longe dele. E é por isso que ela chora na sua alma. É por isso que ela dói na sua alma. Mais do que algo no corpo. Mais que o seu filho tivesse com uma doença grave. É chuva, gente, não é? Nunca viu chuva, né? Então, é chuva, é só chuva. Olha só, às vezes vem algumas mães, é lógico que é duro. É lógico que é difícil, mas algumas mães vêm, às vezes, revoltadas com Deus por causa da saúde física do seu filho. Ali há um mistério da cruz de Jesus, que a gente não entende. Mas são poucas as mães que choram de verdade por aqueles que estão doentes na sua alma, por aquelas que estão doentes na sua alma. São poucas. Olha a nossa paróquia. Olha o tanto de mãe que tem. Você que está aqui, que é mãe, com certeza você chora a dor do desprezo a Deus que seu filho e sua filha faz. Mas você é minoria. A maior parte das mães querem só que o filho vença na vida. Então você tem que aprender a chorar pelas coisas certas, a ter lágrimas pelas coisas certas. E você tem que ter coragem de fazer como uma outra mãe fez, que é Santa Rita. Olha o entendimento de quem é Jesus. Quando matam o esposo de Santa Rita, os filhos querem vingança, querem matar a pessoa. Eles começam a armar para matar a pessoa que tinha matado o pai deles. E Mônica reza assim: se for para ver meus filhos pecarem, que o Senhor leve. E Deus levou. Porque se permanecessem, eles iam fazer aquilo e iam se perder. Olha só, como Mônica, Rita é alguém que sabe que a pior doença é na alma. Você vai lembrar Jesus, quando ele cura um paralítico, ele fala assim: vá em paz, mas não torne a pecar, para não acontecer algo pior a você. Ou seja, a paralisia na alma, a doença na alma é pior do que a doença física. Ela chorava mais por minha alma do que a maioria das mães choram por um corpo doente. Olha agora, as lágrimas de Mônica foram como que um rio. Você já chorou um rio? Mas não simplesmente chorar porque o seu filho foi grosso, porque o seu filho chegou bêbado. Você já chorou porque ele não tá no caminho de Deus, porque ela não está no caminho de Deus. Você já chorou rios por causa que eles estão longe de Deus. Foram como que um rio de amor que irrigou, olha só, um rio de amor que irrigou o sólido árido do meu coração. Quando Agostinho, o processo de conversão de Agostinho, ele passa pelo testemunho de Santo Ambrósio. Meu padre vai falar na missa. Mas os dois conversar, ele nunca conseguiu. Santo Ambrósio era um bispo e era muito famoso, assim, de bondade, de santidade, de inteligência. Então ficava uma multidão para ele atender. E Agostinho achava até soberba dele, porque como que não vai me atender? Eu sou doutor, eu sou isso, eu sou aquilo outro, e fica atendendo essa pobrada aí. Mas Ambrósio atendeu a mãe. Santo Ambrósio atendeu Santa Mônica. E a frase que ficou dessa conversa foi: Deus não vai deixar tantas lágrimas de uma mãe passar em vão.
Chore pelos pecados do seu filho. Chore pelos pecados da sua filha. Mas chore, não simplesmente porque ele não está fazendo o seu gostinho. Chore porque eles não estão sabendo quem é Jesus. Jesus virou simplesmente um fantasma para eles. E isso deve doer no seu coração. Mas as suas lágrimas, se elas não forem de revolta, mas forem de oferecimento, também vai iluminar o caminho dele. Também vai arejar o solo duro do coração dele ou dela. Olha aqui, ainda nessa frase, de novo, pode voltar um pouco. Foram como que um rio de amor que irrigou o solo árido do meu coração. Mas olha agora, mas nunca ela se fez de vítima. Meus irmãos, minhas irmãs, escuta o que o Pai está falando. Também não adianta você ficar rezando e chorando e tal e coisa, mas se fazendo de vítima. Você tem que ter a atitude de Maria Santíssima, vendo o seu filho pregado na cruz. Doía, ela chorou. Santo Afonso vai falar que se não fosse os anjos segurarem ela, ela morria de dor ali. Mas não é escândalo, não é se fazer de vítima. No atendimento, vem muita mãe nessa situação, mas ela não entende que é a guerra dela, que é a luta dela. Então ela vem com vitimismo. Ai, pai, estou tão desanimada. Ai, pai, isso aqui, acho que vou desistir. Ai, pai, para de vitimismo, é a sua luta. Essa é a sua missão. Daqui a pouco o padre vai falar disso. Essa é a sua meta, salvar o seu filho e sua filha. Então não fica com vitimismo, levanta a cabeça. Levanta essa cabeça. Com o vitimismo você não vai converter eles. Tem que ter um orgulho santo daquilo que você segue e uma coragem de dar a vida pelos seus. O vitimismo vai trazer a murmuração, a reclamação, o desânimo e aí a infidelidade. Aí a pessoa vai parar de rezar. Começa com o vitimismo. Essa é a sua cruz. Então bate no peito e fala comigo mesmo. Nunca se fez de vítima. Outra frase. Os gemidos e oferecimentos de minha mãe por mim eram maiores do que o seu amor. Eles me trouxeram de volta à pátria da verdade. Olha aqui. Aquilo que ela gemia, chorava, rezava e oferecia era maior do que o amor que ela tinha por ele. Mães, pais também, mas principalmente mães, não caiam em chantagem emocional. Não caiam em chantagem emocional, porque, meu filho está de mal comigo, meu filho está brigado comigo, meu filho isso, porque eu estou querendo que ele vá na igreja, porque eu estou querendo que ele busque a Deus, porque eu estou corrigindo ele, então é melhor não falar, porque daí ele vai ficar bravinho comigo, vai deixar de me amar, ele vai embora com a moça, vai sair de casa. Não caia em chantagem emocional. Se você ama ele ou ela de fato, você precisa dar a salvação para eles e não cair em joguinho. E é assim, filho é assim, ele vai ganhando território, terreno, daqui a pouco é ele que está mandando em casa, é ela que está mandando em casa. Depois para voltar, para trazer de novo, porque vira direito adquirido. Seja firme, tenha firmeza, você pai, precisa de firmeza lá. Como é que vai ser? O padre sempre fala, como é que vai ser no dia do juízo, na hora que Deus nos apresentar e ver que quem mandava na casa era o moleque, era a menina, fazia o que queria, falava o que queria. Cadê o pai? Cadê o pai para chegar junto? Se esconde atrás da internet, do futebol, como se não fosse nada comigo. Mas também a mãe aí deixando levar por chantagem emocional.
Olha só. Gente, eu tenho lá a casa do morador de rua, faz 25 anos, vai fazer ano que vem. A maior coisa que tem em relação às famílias, quando coloca alguém em casa de internação, é chantagem emocional. A família vai lá, às vezes tem casa aí que paga, e paga caro. Aí arruma uma vaga lá na casa, lá para tirar a pessoa da droga, para tirar a pessoa da bebida, para tirar a pessoa da rua. Tem lugar que, lá no meu não paga, mas tem lugar aí que paga. Porque também tem médico, tem psicólogo, tem tudo isso, né? Enfim, paga caro, consegue uma vaga. A família começa a fazer vaquinha lá para deixar o cara lá para ver se recupera. Aí passa os 3 meses ali de que não pode visitar, aí vai visitar, a família vai visitar. Aí chega lá, o marmanjão começa a fazer chantagem emocional. Vocês me abandonaram aqui. Vocês não me amam. Eu estou passando fome aqui. Eles não me dão comida. Eles fazem eu trabalhar. Eles começam a fazer aqui de lá. A primeira que fala, vamos embora então, é a mãe. Aí passou 2 dias, está onde o cara? Está na biqueira. Não caia em chantagem emocional. Você tem que levar seu filho para o céu, a sua filha para o céu. Seja firme. Olha para Jesus. Quem é Jesus? Ele é o Salvador. Então não caia em chantagem emocional. O padre sempre fala, qual que é o primeiro mandamento? Não é amar os filhos acima de tudo. É amar a Deus sobre todas as coisas. Na medida que você, pai e mãe, amar a Deus sobre todas as coisas, mais força você vai ter para puxá-los. Agora, se eu ficar esmolando o amor deles, aí eles vão dominar. Não só a casa, mas a sua cabeça, o seu coração. Os gemidos de oferecimento, saiba oferecer aquilo que não dá certo. Tem dia que a gente reza com lágrimas, com as dores. Jesus, não deu certo isso. Eu queria comprar o carro, não deu certo. Estou frustrado. Em vez de eu reclamar, vou oferecer pela conversão do meu filho. Jesus, está com uma vontade de tomar um cafezinho agora, com esse friozinho, vou tomar um cafezinho. Não, vou esperar meia hora, daqui meia hora eu vou tomar. E aí eu vou oferecer pela conversão da minha filha. Tudo em função disso. É uma batalha, gente. Mas não, a gente vai passando e deixando, Paladino não tem que fazer, ele está grande, ele é livre, ele não tem o que fazer, não sei o quê. E como que fez Santa Mônica? O cara estava com 30 e poucos anos, 33 anos, o cara era estudado, o cara era destaque no meio acadêmico, o cara tinha tudo para brilhar e de repente a chavinha fez assim, o seu filho, a sua filha não foi pior que Santo Agostinho. Não foi. O seu filho, a sua filha não foi pior que São Francisco. Não foi. E olha aí. Aquela mulher de profunda piedade, que me havia gerado em sua alma, mais do que no seu corpo. Ela me gerou mais na alma do que no meu corpo. Será que eu estou gerando meus filhos na alma? Será que eu estou gerando também os meus filhos, as minhas filhas, na alma deles? Ou eu só estou dando comida? Ou eu só estou dando estudo? Mônica, que me deu a luz, tanto na carne como no coração. Minha mãe, que me gerou na carne, para que eu nascesse para a luz. E em seu coração, para que eu nascesse para o céu. Será que eu estou gerando meu filho, minha filha para o céu? Meus irmãos, você que é pai e mãe, só tem uma missão na sua vida. Ele vai se pôr para o céu, só isso que você tem para fazer. O restante tudo é perfumaria, tudo é perfumaria. Você vai trocar de carro, você vai rebocar a casa, se você vai ter um diploma, tudo é perfumaria, porque a única coisa que importa é levar a sua família para o céu. Essa é a sua grande missão. Para isso, você precisa fazer com que eles nasçam para as coisas do alto. Será que eu estou gerando? Será que desde a infância, por exemplo, eu fui lá, eduquei na fé e trouxe? Será que na hora da adolescência, na hora que dá aquele rebuliço, eu estava lá, eu estava ensinando para ver? Será que na faculdade, como é que está? Não, a gente joga o nosso filho na faculdade e acha que vai sair pronto. Vai sair pronto para ir para o inferno.
Do jeito que está hoje, as faculdades, do jeito que está hoje o trabalho, veja, será que eu estou gerando? O padre falava essa semana, o exemplo dos pais de João Paulo II. João Paulo II, ele, na época da Segunda Guerra, ele era jovem, e aí todo mundo tem que trabalhar lá pelo nazismo. Ele, na Polônia, a Alemanha, o primeiro lugar que invade militarmente é a Polônia, né? Não vou dar aula de história aqui, mas de anexo, Tchecoslováquia e Áustria foi anexada, mas a Polônia é que começou a guerra. E quando invadiu a Polônia, pegou todo mundo e falou, não, vai trabalhar, porque a gente precisa fazer arma, precisa fazer carvão, precisa ter isso, aquilo. E vai João Paulo II trabalhar, moleque, nas minas de carvão lá, obrigado pelos nazistas. E aí o turno era das 7 da manhã até 9h30 da noite. Quando ele chegava em casa, ele via o seu pai diante de uma imagem de Nossa Senhora rezando o terço. Passava meia hora, sua mãe chegava também, que trabalhava de doméstica, e eles terminavam então o rosário. Vai ver o que João Paulo II fala do exemplo dos pais dele. Existe um livro dele que chama Caminhando no Limiar da Esperança, e ele fala dessas memórias. O exemplo do pai dele e da mãe rezando em família. Tanto é que hoje os pais de João Paulo II têm um processo até de serem beatos. Veja, meus filhos estão vendo isso em mim? Você, pai, seu filho está vendo você com o terço na mão? Está vendo você diante do Santíssimo? Não, está vendo, me está vendo diante da televisão, diante do jogo, diante da bebida. Eduque seus filhos para o céu. Ela me gerou no coração para que eu nascesse para a eternidade. Ela preferia ver a morte da sua carne do que minha vida espiritual morrer. O que significa isso? Significa que todas as dores que você tiver no seu corpo, ofereça. Ofereça. Ah, hoje eu estou com dor na costa. Jesus, é para o meu filho. Ah, hoje estou com uma dor de cabeça, está arrebentando. Jesus, hoje é para minha filha. Ela preferia sofrer no corpo dela do que ver ele pecando. Veja, fisicamente você pensa assim, você que é mãe, você que é pai. Tem hora que você vê o seu filho, sua filha com uma doença, você pensa assim, Jesus, passa essa doença para mim, libera ele dessa doença. Você tem que fazer assim também no espiritual. Jesus, se é para que ele se salve, essa dor eu ofereço. Essa cruz eu ofereço, essa injustiça eu ofereço, esse desprezo eu ofereço. Ela preferia ver a morte da sua carne do que a minha vida espiritual morrer. Minha mãe, olha agora, minha mãe, é tudo Agostinho falando. Minha mãe me aconselhou a não se casar com uma mulher que não compartilhava da fé cristã. Ela estava preocupada com a influência negativa que isso poderia ter em minha vida espiritual. O que aconteceu? Porque desobedeceu ela. Ele juntou com uma moça. Ele juntou com uma mulher mais velha do que ele, uma mulher que era falada. Ele não cita o nome da mulher nos textos dele, para preservá-la. Depois que ele se converte, ele vai falar com ela. Não é? E depois que ele se converte, ele continua cuidando dela até a velhice, mandando provisões. Ele tem um filho com ela. Esse filho, ele fala que era mais inteligente que ele, mas que Deus levou. Mas ele fala que ela ajudou a empurrar ele na bagunça. E a mãe alertou. Aqui, gente, vale que você, pai e mãe, você tem que ter e pedir o dom do conselho para o Espírito Santo. De saber orientar seus filhos, de saber falar para os seus filhos. Eu nem vou entrar nessa coisa de casar com alguém de outra denominação, porque vai longe, sempre dá BO.
Ah, padre, mas não sei o quê. Tá bom, olha só, na igreja tem um rito do casamento com uma pessoa católica e uma evangélica. Uma pessoa católica é alguém que é budista. Tem um rito. Pelo bem da parte católica, existe um rito. Mas meu irmão, minha irmã, presta atenção. Uma hora ou outra vai dar B.O. Porque uma hora ou outra, sei lá, o rapaz que é católico, ou a moça que é católica vai querer colocar um crucifixo em casa. Vai querer colocar uma imagem de Nossa Senhora. Vai querer ir na missa. Já vai dar B.O. E é o que a gente atende. Mas eu nem vou entrar nessa parte. Eu quero que você foque nisso, que você, pai e mãe, precisa ter o dom do conselho. Você, pai e mãe, o dom do conselho, ele está ligado com uma virtude que se chama bondade. A bondade, diferente do que a turma pensa, a bondade não é ter fala mansa, não é fazer cara de coitado, cara de Santa Teresinha, não é isso que é a bondade. A bondade, vai dizer São Tomás, é a capacidade de levar o outro para Deus. Quando é que eu estou sendo bom? Quando eu estou levando alguém para Deus. Porque Deus é a bondade. Se eu estou levando ele para Deus, eu estou sendo bom. A bondade a gente exerce dando conselho. Olha aqui, Mônica. Meu filho, não case, ela vai te arrastar mais para longe ainda. A bondade se manifesta quando a gente sabe a hora de silenciar. Agora não dá para mim falar, ele está bêbado, eu vou falar o que para ele? A bondade sabe a hora de corrigir, de ser firme. É bondade quando você corrige o seu filho. É a virtude do conselho agindo ali, para que você não use de firmeza, não use, aliás, de palavras para mostrar quem manda, quem tem razão, para esfregar a verdade na cara do outro, mas você usa de firmeza para levar ele para Deus. E deixa eu dizer para vocês, pais católicos, tem muito pai e mãe que está faltando essa firmeza. Que deixa a vida me levar, deixa a vida me levar. Meus irmãos, olha só. Sai numa baladinha, sai no aniversário, toma uns gorozinhos, toma não sei o quê, bate o carro, bate a cabeça na guia de bobeira, escorrega, bate a cabeça na guia, já foi o seu filho, já foi a sua filha. Deu tempo? Não deu tempo. Presta atenção, gente. Esses dias, o Padre Wellington e eu, a gente foi num velório de um marianinho. Tem uma criança de colo. Você chega lá, está o caixãozinho ali, ó. Você não sabe quando Deus vai recolher eles. Cada segundo é precioso, você não pode perder tempo. Deus não sabe quando, você não sabe quando Deus vai te recolher. Porque pensa, se ele está zoado assim, com você pai e mãe em cima, se Deus me recolher, como é que vai ser? Perceba então que você não pode perder tempo. Fala, refala, fala, refala. Ah, padre, mas já falei 1000 vezes, vai falar 1 milhão de vezes. Insiste, insiste, fala, mostra que você não está feliz com aquilo, não está contente com aquilo. Dá gelinho, põe de castigo, faz com que ele perceba que você não está aprovando aquilo que ela está fazendo, aquilo que ele está fazendo. Aí ela vai falar assim, por que minha mãe está assim comigo? Por que meu pai está assim comigo? Porque eu não estou cumprindo a lei de Deus. Ele tem que perceber que Deus é mais importante do que ele para você. Minha mãe me aconselhou a não se casar com uma mulher que não compartilhava da fé cristã. Ela estava preocupada com a influência negativa que isso poderia ter em minha vida espiritual. Meu filho, não pega esse serviço. Meu filho, para de andar com essas amizades. Seja o chato, não tenha medo de ser chato, gente, não tenha medo. Olha o que Agostinho fala depois. E foi o que aconteceu. Sabe aquela coisa que a turma fala assim, que mãe
parece que praga de mãe pega. Não é que praga de mãe pega, é que Deus deu para os pais algo que é embutido, que é esse dom do conselho. Esse dom do conselho tem que ser afiado, senão ele fica parado lá. Você na oração, pela palavra, pela humildade, você vai afiando esse conselho, esse dom do conselho. Ou seja, você consegue perceber certas coisas por causa da vida e por causa que vem algo do alto, que ele ou ela não percebe. Aí é a hora de falar. Aí é a hora de corrigir. Aí é a hora de aconselhar. Mas meu filho, que loucura você está fazendo? O que é isso? Vai deixar isso aqui, vai isso aqui, vai. Olha essa questão de ideologia de gênero, a turma fazendo o que é. Olha o exemplo que o padre vai dar. Faz de conta que você tem uma filha que sofre daquela doença de achar que está gorda, sabe? Ela está com 40 quilos, 30 quilos, mas ela pensa que ela está com 140. Tudo que ela come, ela coloca o dedo na goela, sabe? Não tem gente assim? Repara só que, no fundo, ela está doente por causa da imagem errada que ela está tendo dela mesma, não é? Ela está um palito, está só o osso e está achando que está gorda. Se acontece isso na sua filha, com a sua filha, o que você faz? Você vai levar ele no médico. Você vai levar ela no psicólogo. Um psicólogo juizado também, né? E aí vai ter que ser, na psique e no espiritual, refeito a imagem que ela tem dela mesma. Tem que ser curada essa imagem que ela tem dela mesma. Olha só, chega a moça em casa e fala assim: mãe, eu descobri que eu sou uma borboleta. Em vez da gente olhar com esse olhar que o padre falou, o que a gente faz? O que a turma faz? Filha, seja o que você quiser. Se você quer ser uma borboleta, seja uma borboleta. A gente joga gasolina na coisa ainda. Repara que... está confirmando, hein? Repara que no caso da menina que estava lá com bulimia, que fala, acho. No caso, quando ela estava com essa enfermidade, você pega e leva ela vai morrer. Ela não come, não se alimenta, acha que está gorda e está um palito. Ela está fazendo uma autoimagem errada dela, você leva para o psicólogo. Agora, a pessoa chega lá e fala assim: eu sou uma borboleta. Filha, seja o que você quiser. Meus irmãos, que mundo nós estamos vivendo? Cadê os pais? Olha só o que falou. Mônica preferia que o seu corpo padecesse do que ver os seus filhos pecando. Por ser amado, às vezes, pelos filhos, tem muito pai que deixa o filho fazer o que quer. Outro dia eu estava lendo uma reportagem de uns pais falando assim que eles deixam que a filha ou o filho traga a namorada para casa, para dormir em casa, para ter relação em casa. Porque pelo menos não está no motel, vai no motel lá, de repente entra um bandido e mata eles, tal e coisa, então faz em casa, que daí está protegido. Protegido do quê? Protegido só se for do capeta. Na cara do pai com a mãe, o filho com a filha transformou a casa num motel, numa biqueira. Como que vai ser isso diante de Deus? Olha a questão da chave. Para que Deus deu a chave da sua casa? O seu último pedido, que expressou mais frequentemente com as suas lágrimas, era que eu me recordasse dela no altar do Senhor, onde quer que eu estivesse. Olha que bonito isso. Quando ele se converte, não é? Amanhã o padre vai falar. Ele estava lá no jardim, ele estava lá com aquele desespero, ele queria, não queria, aquela coisa toda, e aí fica aquela comoção, não sei se eu vou, não sei o que eu vou, e de repente ele escuta no vizinho uma criança gritando assim, toma o livro e lê, toma o livro e lê, cantando, brincando, toma o livro e lê, toma o livro. Ele viu aqui, não, vou pegar a Bíblia.
Ele pegou a Bíblia e abriu na carta aos Coríntios, que dizia assim: a partir de hoje chega de bebedeira, de rixa, de prostituição, de aquela hora. Só que assim, olha a missão da mãe. Passou 2 semanas, ela morre. Ela não curte o filho dela convertido. Porque Deus quis deixar Santa Mônica para mostrar para você que a sua única missão é essa. Que a sua única missão é essa. Ela cumpriu a sua missão e Deus a levou. A única coisa que ela pediu para Agostinho: toda vez agora que você for padre e for celebrar a missa, você lembre de mim. Se você dá isso para o seu filho, a sua filha vai ser eternamente agradecido por você. Lá no céu, quando você chegar diante dele ou dela, ela vai perceber o quanto que você rezou, o quanto que você lutou, chorou para ele estar lá. E aí ela vai falar: obrigado, mãe. Eu só estou aqui por causa de você. Vai ter valido a pena, gente. Vai ter valido a pena, por isso vai para a luta. Pouco antes de falecer, ela me disse: nada há que me dê mais prazer nessa terra. Não tem mais nada que me dê prazer nessa terra. Já não desejo mais nada. A única coisa que ela desejava era o filho convertido. O filho converteu. Não tem mais nada para mim nesse mundo. Não desejo mais nada. A minha vida nessa terra não tem mais sentido. Existe, logo que eles se convertem, uma conversa dele com ela num jardim, em que os dois entram em êxtase. E aí ela fala isso: pronto, já posso ir. Você tem uma missão só. Uma só. Olha o que Santo Agostinho fala, marca essa frase: Deus não demora, Deus sabe a hora. Faz a sua parte, gente. Você é pai e mãe. De novo, você não tem noção, o peso, o valor, o poder da oração sua. Para você foi dada a chave de casa. Se você fizer do seu coração, da sua casa, uma igreja, o poder do inferno não vai prevalecer sobre ela. Não vai prevalecer sobre ela. E fala para Jesus: Jesus, nem que eu tenha que rezar até o último instante da minha vida, nem que eu tenha que viver para isso. Fala para mim, olha só, se Jesus chegasse para você e falasse assim: ó, vem aqui um pouco, você quer converter sua filha? Você quer converter seu filho? Então, ó, nessa sabedoria minha, nessa frieza dele ou dela, nessa situação que está, pelos meus cálculos aqui, vamos supor que Deus falasse assim: pelos meus cálculos aqui, você vai ter que rezar 99 anos. Mas se você rezar isso, Ele vai salvar. O que você ia fazer? Não é? Então reza. Reza. Deus não demora. Deus sabe a hora. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso,